Boa noite, pessoal. Eu sou o Clisma. Então, a aula de hoje é uma aula assim para a gente firmar os conceitos da cadeira, firmar os conceitos de estrutura de dados, principalmente da V2. Essa aula eu vou estar resolvendo dois exercícios, utilizando o Bcrowd e o outro eu vou estar fazendo aqui pelo que foi me repassado, né, para a gente treinar um pouco. Eu vou tentar fazer o mais próximo de como a gente poderia fazer se estivesse em uma avaliação, se a gente estivesse em algum momento precisando resolver essa questão de uma forma um pouco mais específica, né? Fazendo algumas coisas que eu sei que vocês vão precisar fazer na hora de estar resolvendo essas questões. Então vamos lá. Primeira questão vai ser a questão do palíndromo, certo? Eu acho que todo mundo conhece palíndromo, mas aqui tem um pequeno contexto. O palíndromo é uma palavra, frase ou número que permanece igual quando lida de trás para frente. Ou seja, é uma palavra que possui simetria. Exemplos de palavras palíndromos: arara, osso, reviver. Escreva um programa utilizando pilha que testa se uma palavra fornecida como entrada é ou não um palíndromo. Primeiro, lê um valor n, que representa o número de palavras a serem lidas. Em seguida, nas próximas linhas, leia as n palavras, imprima com sim ou não, se a palavra é um palíndromo. Então, basicamente vamos ler o número n, que ele vai me dizer quantas palavras eu vou precisar ler, e cada palavra que eu ler, eu vou precisar dizer, isso aqui é um palíndromo, ou isso não é um palíndromo. Simples assim. Então, entrada, aqui os nossos exemplos. Entrada, 3, aí a primeira palavra, carro, aí a segunda, esse, e a terceira, RG. Isso aqui é um palíndromo? Não, imprimo não na saída. Isso aqui é um palíndromo? Sim, imprimo sim na saída. RG, imprimo sim na saída. O exemplo de baixo, mesma coisa. Esse exemplo de baixo eu vou deixar para vocês testarem. Beleza? Então vamos lá. Sim, o que a gente precisa pensar aqui? Primeiro ele já deu uma dica, a gente tem que usar pilha, né? Mas a gente tem que entender o porquê nós precisamos usar pilha nesse exemplo. Eu vou abrir aqui o ScaleDraw. Aqui isso aqui é de outras questões, mas é já uma base, é de outra questão que eu estava explicando em outra aula, mas isso aqui já é uma boa base para a gente poder entender essa questão. Sempre, né, assim, no caso, a pilha ela tem um comportamento bem interessante. Por exemplo, se eu tenho uma palavra que vou botar em branco aqui, banana. Se eu quiser, quer dizer, vamos primeiro partir do ponto que eu quero saber se isso aqui é um palíndromo ou não, certo? Como eu sei, eu vou utilizar arara, que fica mais fácil. Como eu sei dizer se arara é um palíndromo ou não? Ora, eu reescrevo arara ao contrário. Então, pego quem está no último, boto aqui no começo, depois aqui, e vou assim sucessivamente, reescrevendo a palavra. Se a palavra que eu reescrevi foi igual à palavra original, então significa que isso aqui é um palíndromo. Se não, que é no exemplo de banana, não é um palíndromo. Então vou reescrever o A, esse A aqui, aí agora o N, aí o A, o N, o A e o B. Então, a palavra original é igual à palavra reescrita? Não, não é. Então significa que isso aqui não é um palíndromo. Aí agora, poxa, mas como é que a gente vai utilizar a pilha para fazer isso aqui, né? Que loucura. Mas veja só, olha que comportamento interessante que a pilha tem. Né? Como a gente já viu, a pilha ela segue o princípio LIFO. Então, last in, first out. Então, tipo, o último a entrar na pilha vai ser o primeiro a sair. Então, vamos tentar escrever banana aqui na nossa pilha. Vamos tentar empilhar banana na nossa pilha, caractere por caractere. E vamos ver o que acontece. Eu vou chamar a operação empilha B. Empilha B. Podia ser um pouco maior.
Empilhar. Agora aqui, ó. O B saiu daqui. Agora eu vou empilhar o A. Empilho o A. Agora, empilho o B, ou empilho o N, empilho o A, empilho o N e empilho o A. Não foi proposital, mas tem a mesma quantidade de caracteres aqui, né? Aí, perfeito. Essa é a operação de empilhar. Então, eu empilhei toda essa palavra aqui na nossa pilha, certo? Agora, veja o que acontece quando eu chamo o método desempilhar. Se eu for desempilhando os elementos dessa pilha. Então, eu vou começar desempilhando o A. Então, vamos lá. Desempilhei o A. Tira ele daqui. Desempilhei o N. Tira ele dali. Desempilhei o próximo A. Chamei o desempilhar mais uma vez. Aí desempilhar o próximo A. Aí depois vai desempilhar o N. Depois vai desempilhar o A. E no final vai desempilhar o B. Então, desempilhou o A. Desempilhou o N. Desempilhou o A, né? Ele veio para cá. E o B veio para cá. Veja só que o ato de empilhar uma palavra na pilha, de empilhar caractere por caractere, no caso dessa palavra na pilha, e desempilhá-los, fez com que a gente invertesse essa palavra. Então é nesse momento que a gente vai, e aí então é para isso, né, que a gente vai utilizar a pilha. Então a gente empilha a palavra que nós queremos que ela seja invertida, e a palavra invertida vai ser essa ação de desempilharmos todos os caracteres que a gente acabou de empilhar. Basicamente isso. Então vamos lá. Como vamos fazer? Primeiro de tudo, vou no Ava, repositório de código. Onde está? Aqui, Ava, repositório de código. Aí eu venho aqui e procuro. Tá de fila e pilha. Perfeito. Aí, Clisma, eu tenho que... É pilha, né? Então é isso aqui de baixo. Clisma, qual que eu escolho? Pilha estática ou dinâmica? Fique à vontade a escolher o que você mais sentir confortável, mas leve em consideração o contexto da questão. Pode ser que para determinado contexto a pilha dinâmica seja mais efetiva do que a pilha estática. Mas nesse daqui a gente pode escolher qualquer uma, porque o que a gente vai precisar é só inverter essa palavra. Então a gente só vai precisar empilhar ou desempilhar. Então isso é basicamente qualquer uma das duas poderia fazer isso. Então o que eu vou fazer? Cadê aqui pronto. Venho no IntelliJ, eu vou utilizar o IntelliJ, mas também utiliza o Eclipse, ou utiliza o ambiente de desenvolvimento que você se sente mais confortável. Recomendo fortemente o IntelliJ e o Eclipse. Venho aqui no IntelliJ, vou criar uma nova classe. Vou chamar ela de main. O IntelliJ, ele tem aquela funcionalidadezinha que se eu digitar main aqui, ele vai criar esse método main para mim. Eu vou de praxe aqui, botar um hello world, só para ver se está tudo funcionando. E aparentemente sim, está tudo funcionando. Printou hello world. Então vamos lá. Da mesma forma como nós faríamos se estivesse resolvendo essa questão aqui em uma prova ou em alguma outra coisa. Ou resolvendo essa questão para jogar lá no background. Venho aqui no Ava. Copio. Pilha estática. Certo? Venho aqui, ó. Copio toda a classe. E vou jogar aqui dentro. Duas coisas que eu quero falar agora, ao jogar aqui dentro, né? Se eu jogar a pilha estática, criei a função main, eu criei a classe main, criei a função main. Se eu jogar a pilha estática fora da função main, eu tenho que adicionar nela, depois do public, o static. Por quê? Porque eu vou utilizar ela aqui já. Vou chamar ela aqui dentro. Essa é a minha classe. E eu só consigo chamar coisas estáticas, eu só consigo, nesse caso, chamar essa pilha estática aqui dentro se essa classe for static. Não confundir esse static com o estático aqui. Não é a mesma coisa, certo? Mas é isso. Se não, se eu for colar, pode ser que eu colo. Se eu for colar, se eu quero usar sem o static, eu só pego e colo ela aqui dentro. Certo? E eu preciso remover o public. Beleza? Pode ser que você copie e não tenha o class, aí você copia aqui fora, aí você adiciona o public class
public static class ou somente o static class. O public ele já vai vir por padrão. Mas é só essa dica. Copiou lá do Ava, copiou fora da função main, adiciona o static. Show? A pilha aqui, eu não vou explicar o funcionamento, eu vou postar outro vídeo que pode explicar, mas consulte o material do Ava ou me consulte que a gente pode estar discutindo o funcionamento dela, mas ela funciona da mesma forma como eu acabei de mostrar lá naquele desenho. Certo? Então eu vou só utilizar ela para empilhar coisas e desempilhar coisas. Então vamos ler a questão lá, né, de novo. Qual o primeiro passo? Ler uma entrada N. Então vem aqui no Ava, ou na minha IDE, e eu preciso utilizar a classe scanner para ler, né, as coisas da entrada. Scanner, sc é igual a new, scanner, system.in. Perfeito. Aí qual vai ser a primeira coisa que eu vou ler? Um N. Int N é igual a sc.nextInt. Certo? Se eu estiver indo muito rápido, aí vocês voltem o vídeo, dá uma pausada, vê numa velocidade mais devagar. Mas é basicamente isso que eu vou primeiro ler, né? Li esse N, que ele vai me dizer a quantidade de palavras que eu vou precisar ler, que eu vou precisar verificar se elas são um palíndromo ou não. Já vou remover isso aqui daqui só para não ter problemas no final. Aí agora, como eu vou ter que ler N palavras, então eu vou criar um for, que ele vai iterar sobre as N palavras. Aqui o IntelliJ ele já tem esse atalho. Se eu digitar for i, ele autocompleta. Mas no VS Code também tem isso, no Eclipse também tem isso. Em qualquer outro ambiente de desenvolvimento que você utilizar, vai ter algo parecido. Se não, for int i igual a 0, começando de 0 e indo até n. Até menor que n, no caso. Então ele vai de 0 até n-1. Beleza. Vamos lá. Então for, né, eu vou fazer aqui ele percorrer n vezes. Vamos lá. Então agora eu vou ter que ler cada uma dessas palavras. Então aqui dentro, como eu vou ter que ler essa palavra aqui, então eu sei que eu vou ler um string, né? Então eu vou ler aqui, ó. Vou declarar um string, que vai se chamar palavra. Eu vou botar o nome dela como palavra original, ainda para ser bem mais descritivo. Importante ser descritivo ao declarar variáveis, classes e funções. Então vai ser string, palavra original vai ser sc.next, que ele vai ler a próxima coisa que tem no scanner, né? A próxima coisa que tem na minha entrada. Então a próxima coisa vai ser carro. E como isso está dentro de um for, ele vai ler na próxima, até sair do for. Então ó, ele vai, como o meu n aqui foi 3, então ele vai ler i, que nesse caso começa do 0, é menor que 3? Sim, que nesse caso é 0. Aí leio e incremento. Agora para o próximo, esse, que é esse também. Esse, agora incrementei em 1. 1 é menor que 3? É. Leio, passo para o próximo. Reg, 2, né? É o segundo elemento, né? 0, 1, 2. 2 é menor que 3? É. Leio, passo para o próximo. Aí agora vai verificar se 3 é menor que 3. Não é, então não executa. Perfeito. Li, aqui, se a gente quiser até printar, para a gente ver, vou printar a palavra original. Importante que vocês façam esse debug, utilizem o debug se tiver alguma dúvida mais ampla. 3 palavras. Qual é a primeira? Carro. Já leu e retornou carro. A próxima palavra é reger. E a próxima palavra, esse. E acabou o código. Veja se eu copiar. Né? Também vai ser a mesma coisa, né? Podia ter copiado antes. Carro, esse, ele só printa de volta. Pronto, então já estamos lendo as palavras. Agora a gente tem que fazer aquele lance. Vamos lá. Algo que não está dito aqui, mas algo que é muito, muito importante. Eu peço assim que vocês prestem bastante atenção. Agora, a gente vai precisar acessar caractere por caractere de cada palavra para poder inserir na nossa pilha. Lembra como a gente fez lá no começo com aquela palavra banana?
lê o caractere 1, jogou lá na pilha. 2, jogou lá na pilha. 3, jogou lá na pilha. A classe string, objetos da classe string, eles têm um método chamado length, que isso vai ser muito importante para a gente. Isso vai me dizer o tamanho disso aqui. Por que isso é muito importante? Porque a gente pode falar, ele tem esse método length, e ele tem um método aqui que eu consigo, que é esse que eu queria realmente mostrar que é muito importante, que é o char_at, que é o caractere na posição, e eu informo qual é a posição. Aí eu posso dizer assim, eu quero o caractere na posição 1. Só que esse caso não vai me retornar o primeiro caractere. Aqui é indexado a partir do 0. Então, se eu quero o primeiro caractere, é o caractere na posição 0. O segundo caractere, o caractere na posição 1. 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Então, para quem já pegou, se a gente usar esses dois em conjunto, a gente consegue fazer um for. Aquele mesmo jeito, vou utilizar o atalho. Aí J, né? Que ele vai começar do índice 0 e vai até palavra original. Ponto length. Isso vai fazer com que eu percorra todos os caracteres da minha palavra. Lembrando que se eu tenho uma palavra como essa, carro, e eu chamo o length dela, ele vai me retornar, vamos passar até o mouse por cima, ver se ele me mostra alguma coisa. Returns the length of string, o tamanho é igual ao número Unicode, enfim. Ele vai me retornar, se eu ler essa palavra que é carro, ele vai me retornar 4. E essa condição aqui, eu vou ir do 0, do J, começando de 0, até J ser menor que 4. Então ele vai ter os valores, o J vai ter os valores de 0, 1, 2 e 3, que é justamente realmente os índices que a gente precisa acessar. O index 0 da palavra, o index 1, o index 2, o index 3. Note que a gente nunca vai passar a quantidade de caracteres dessa forma. Então vamos printar, só para a gente ver isso passo a passo, é importante. É importante para resolver a questão a gente ir passo a passo, tentando resolver ela, tentando entender o que está acontecendo. Então vamos printar. Veja que eu nem falei de fila até agora, nem falei de pilha até agora, assim, não usei ela até agora. Então eu vou printar, palavra original, char_at 0, ou char_at, né, no caso, J. Veja só o que ele vai me printar aqui. Eu vou printar aqui fora um print ln, que isso aqui vai quebrar a linha, só para a gente ver isso aqui acontecendo. Vou copiar daqui e vou colar. Veja o que ele printou, ó. Cada elemento da palavra, cada caractere da palavra, um em cada linha. Na primeira linha, segunda linha, C, A, R, R, O. Dessa forma que a gente está fazendo o LN. Se a gente botasse assim, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa daquela hora que a gente imprimiu palavra por palavra. Veja só, palavra por palavra. Mas isso a gente está imprimindo um caractere após o outro. Então pronto. Então já que a gente já tem os caracteres, eu vou salvar ele aqui, ó. Eu vou salvar ele aqui. Numa variável chamada C. Ela vai ser um char C, que vai receber um caractere. Beleza? Agora eu preciso adicionar esse meu caractere lá na pilha. Então eu vou chamar. Agora eu posso criar aqui. Eu vou criar aqui dentro do for uma pilha. Pilha estática. Eu preciso criar essa pilha aqui dentro do for, porque lembra que esse for, esse primeiro aqui, ele vai passar por cada palavra. E esse aqui vai passar por cada caractere. Então, como a gente quer inverter cada palavra, né? Então a gente cria ele aqui fora. Pilha estática é igual a pilha. E a gente precisa new, pilha estática. E como é estática, a gente precisa a gente precisa ter uma capacidade aqui para ela. Qual a capacidade? Veja que a gente pode até utilizar a mesma coisa. A nossa pilha,
Lembra daquele exemplo que eu dei com banana? Nossa pilha, a gente precisa informar qual vai ser esse tamanho. Veja que o tamanho da pilha aqui ele foi o mesmo tamanho da palavra. Então a gente bota aqui, ó, que a gente quer criar uma pilha estática que ela tenha a quantidade de espaços do tamanho da palavra, que aí ele vai alocar exatamente certinho a nossa palavra. Agora eu vou adicionar os caracteres, cada caractere na pilha. Então aqui dentro vai iterar sobre cada caractere e a gente vai inserir os caracteres na pilha. Lembra que na pilha, qual é o método que a gente chama? É o empilha. Então vamos empilhar o C para ver o que acontece. Empilhamos. Nesse caso deu certo, mas eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Quando vocês copiarem essa estrutura lá do Ava, ela vai vir aqui, ó, escrito inteiro. Ela só vai ser uma pilha de inteiros, ou uma fila de inteiros, fila de prioridade de inteiros. Nós temos que modificar isso, certo? Nesse caso, nessa questão, nós queremos fazer uma pilha de caracteres. Então, em todos os lugares que estão declarado esse inteiro como um tipo da pilha, nós vamos trocar por char, porque senão nós vamos ter problemas, certo? Ali deu certo por conta de conversões que o Java faz, mas em todos os lugares, nós trocamos aqui em cima, ó, estava inteiro, troco aqui em cima o tipo para char, e todos os lugares onde reclamar, nós vamos trocando para char também, ó. Ele vai falar aqui, ó. Ah, não é possível, ó, change new int to new char. Olha, já me diz o que é que eu tenho que fazer, então eu só troco aqui para char. Aí aqui deu erro também, né, ó. Olha, isso aqui que eu estou recebendo, esse elemento aqui é um inteiro. E eu estou tentando adicionar um inteiro num vetor que é char, que é só de chars, né? Troca aqui para char também. Aí aqui ele também vai dar certo, mas tá um integer aqui, né? Mas eu tenho que trocar também isso aqui para char, mas eu não posso trocar para isso, somente para char, porque veja que o null aqui, ó, ele já vai falar, o make desempilha, ele precisa retornar um lang object. Isso aqui é retornar um object. Aí o que nós podemos fazer nesse caso aqui? Em vez de botar só object aqui, nós trocamos para o quê? Para o character. Nós utilizamos da mesma forma como o integer, que a gente estava utilizando aqui anteriormente, nós utilizamos essa classe character para ser o tipo de retorno que ele vai garantir que nós podemos retornar null nesse caso. Né? Se vocês não entenderam, dá uma olhadinha com mais calma, tenta pausar o vídeo. Tenta testar mesmo, tenta quebrar isso aqui, tenta ver o que acontece se você quebrar. Então beleza, trocamos aqui para character. Agora a gente vai ter que ir aqui embaixo, esse removido é um inteiro. Aí ele está falando que a gente está tentando retornar um inteiro onde deveria ser um caractere. Então a gente troca char aqui para removido também. Espia, integer, do mesmo jeito, character. Contém, não precisa trocar. Então é importante, gente, pause esse vídeo, vê tudo que eu fiz, vê todas as mudanças que eu fiz, porque isso é muito importante lá na hora. Você vai copiar e você não vai entender porque não está funcionando, ou às vezes viu lá que nesse exemplo aqui, ó, eu consegui empilhar, mas provavelmente não, com certeza eu ia ter um resultado errado no final. Às vezes a gente fica se perguntando, por que não está dando certo, por que não está funcionando? Muitas vezes é porque a gente precisa fazer essas modificações. Então, tendo entendido isso, tendo feito esse processo, agora toda a nossa pilha, ela é uma pilha de caracteres. Então, vamos aqui embaixo. Aqui a gente já consegue empilhar. Então, ó, depois de ter empilhado, olha só o que dá para fazer. Se eu vier aqui chamar um método da pilha, chamado pilha.imprime. Veja só o que nós temos. Vou copiar lá do Ava. Colar. Veja só que nós já temos a fila aqui, ó. Só que olha só como ela está imprimindo. Com os valores todos inversos, ó. Lembra que esse aqui é o primeiro caractere, vai ser o primeiro elemento, né? O, R, R, A, C. Lembra que naquela hora eu imprimi, estava correto, né? O carro assim para baixo, nessa visão horizontal. Agora está invertido. Só para ficar mais claro, vamos mudar esse método aqui. Vamos fazer algumas adaptações. Tirar isso aqui.
Tirar isso aqui. Não vou utilizar o ln. Salt. Print. Só tirei aqueles barras que são esse que dá um tab aqui. Tirei essas barrinhas do lado e tirei esses tracinhos. E olha só como é que vai ficar agora. Colar. Opa. Copiar aqui. Colar. Veja que ao imprimir a nossa pilha para cada palavra, nós já temos as palavras do formato contrário. E agora, Clisma? Agora nós temos que desempilhar. A gente já sabe que as palavras estão salvas da forma inversa, então é só a gente desempilhar. Como é que faz para desempilhar os elementos de uma pilha? While, enquanto pilha não estiver, no caso, enquanto a pilha não está vazia, então eu estou negando, pilha está vazia, não, neguei, enquanto a pilha não estiver vazia, significa que há pelo menos um elemento. Então, nós vamos desempilhar, pilha.desempilha. Só que veja bem, o desempilha ele vai retornar o caractere que a gente quer desempilhar. E agora, o que a gente faz? Agora, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer uma palavra aqui que é a palavra. Nós podemos criar um string para armazenar esses caracteres que nós vamos desempilhar. Então, a gente vai fazer a palavra inversa. Vai ser um string que eu vou inicializar ela assim, vazia, com nada ainda. E cada caractere que for desempilhado, nós vamos adicionando na string. Não sei se vocês sabem, mas eu consigo, da mesma forma como eu consigo fazer aquela adição, deixa eu ver aqui, deixa eu exemplificar, né? Se eu quiser adicionar um A aqui nessa palavra inversa, eu posso fazer assim, ó, palavra inversa, ela mais igual a A. Aí eu posso falar palavra inversa B e C. E isso ele vai concatenar esses elementos lá nessa nossa string. E se eu printar a palavra inversa, veja só que, se eu não estiver enganado, né, vai imprimir ABC 3 vezes, né? Contanto que eu cole aqui. ABC, ABC, ABC. Então nós inserimos, né, o A, inserimos o B, inserimos o C nessa string. Nós concatenamos, basicamente, o que estava armazenado antes, que isso aqui também pode ser representado dessa forma. Palavra inversa, mais isso aqui. Isso é essa linha é a mesma coisa que essa linha aqui de baixo. Só que escrita de outra forma, utilizando esse operador aqui que nós também podemos utilizar para incrementar números, né? Mas nesse caso nós estamos concatenando. Então a gente pode fazer exatamente isso, né? Vamos voltar para aquele while lá que eu estava fazendo. Veja que eu estou desempilhando, veja que eu estava concatenando caracteres, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente pode salvar isso aqui num char, e a gente pode chamar ele de C também. Esses nomes estão terríveis. C, eu não gosto de nomear as coisas assim. Deem nomes melhores para as variáveis, né? Porque pode ser o caso lá que tu tem entre um sistema que é uma variável xdg. Assim tu não sabe o que é. Enfim. Enquanto a pilha não estiver vazia, vou desempilhar os caracteres. E eu vou armazená-los, concatená-los na nossa palavra inversa. Palavra inversa mais igual C. Agora, olha o que aconteceu se eu imprimir a palavra inversa. Certo? Palavra inversa. Eu tenho agora da mesma forma como eu tinha anteriormente, agora eu tenho as palavras todas invertidas, só que dessa vez eu tenho ela salva no string. Isso aqui vai nos ajudar muito, porque agora, olha só o que a gente pode fazer. Agora é só eu comparar se a palavra original, que é um string, é igual à palavra inversa. Como é que eu comparo? Comparo dessa forma, palavra inversa, palavra original. Veja, vamos ver o que é que isso nos retorna. False, 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 false. Mas, opa, esse é um palíndromo.
isso aqui não era para mim estar retornando true, que o esse é igual ao esse inverso? É porque aqui nós não podemos utilizar esse comparador. O próprio IntelliJ já vai me alertar disso. Nós não podemos utilizar, nesse caso, né? Nós não podemos utilizar esse igual a igual. Esse igual a igual, ele vai comparar se essas duas strings, elas ocupam o mesmo espaço de memória. Então, o que nós fazemos para comparar se duas strings são iguais, como o próprio IntelliJ já está me sugerindo, é troque igual igual para equals. Então, se eu quero comparar que uma string é igual a outra, eu chamo a string que eu quero, da string que eu quero comparar, o método equals. E nele eu vou passar a string que eu quero comparar, que é a palavra original. Agora vamos ver o que vai printar. Copiar, veja aqui, false, true, true. Olha, eu acho que a gente já está se aproximando, né? Não, se a gente considerar o false lá como não, então não, sim, sim. A gente já está se aproximando do nosso objetivo, né? Quer dizer se é palíndromo ou não. Perfeito. Vou apagar esse pilha.prime daqui. Então, vamos lá. Agora, é só a gente fazer a impressão de sim ou não. Então, se palavra ponto original for igual, equals, a palavra inversa, eu vou printar, salt, né, que é o atalho para printar, sim, são iguais. Else, eu vou printar não. Vamos ver o que é que isso aqui vai me retornar. Olá. Copiar aqui. Olá. Não, sim, sim. Não, sim, sim. Vou colar esse outro aqui para a gente fazer o teste. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Veja que a gente utiliza vários conceitos, é importante, gente. Pare em cada conceito que você não entendeu, para entender melhor. Entenda esse char_at, que é muito importante. Esse J aqui, como é que acessa um string em uma determinada posição. Essa mudança que é muito importante. Do tipo que eu vou estar trabalhando. Estou vendo que aquela questão, ela precisa trabalhar com uma pilha que ela vai armazenar palavras, então eu trocaria isso aqui para um string. Eu preciso armazenar números inteiros, troco para o int. Preciso armazenar números de ponto flutuante com precisão dupla, troco para o double. Então, isso é muito importante. E, claro, troquei aqui, vou ver onde está quebrando, para poder fazer a utilização da minha classe corretamente. Ok? Então, beleza. Essa foi a primeira parte da aula para a gente falar sobre a questão do palíndromo. Agora, nós vamos fazer essa questão aqui, que é o jogo de cartas. Essa questão aqui, ela é bem interessante também, e ela envolve a utilização de pilha também. Então, vou dar um tempinho aqui para a gente ler. Eu não vou ler tudo, porque é bem extenso, mas eu vou ler aqui as principais coisas que a gente precisa entender, certo? Esse jogo funciona da seguinte maneira. A gente vai ter N cartas, e a gente vai ter que fazer a seguinte coisa. Enquanto tiver duas ou mais cartas na pilha, eu jogo fora a carta que está em cima, jogo fora, e pego a de baixo e jogo para o final, no caso, para a base da pilha. Então eu vou fazendo sempre isso. Deixa eu vir para o ScaleDraw, pode ser mais fácil de entender. Tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Tenho aqui uma carta, que é essa carta aqui. Vamos supor, seria bom se eu rotacionasse ela aqui para a gente imaginar que isso aqui é uma pilha de várias cartas. Certo? Vamos usar a imaginação. Sei que não parece muito cartas, mas vamos ter que usar da imaginação. Eu tenho uma pilha aqui de cartas com mais de 2 elementos. Pego a carta que está no topo, jogo para fora, jogo a próxima carta para debaixo.
E vou fazendo isso até sobrar uma carta só. Então, pego a carta que está no topo agora, jogo fora, jogo essa para baixo. Pego a carta que está no topo, opa, tem um elemento só, e essa é a carta restante. Eu não enumerei, mas nessa questão ele vai pedir para nós enumerarmos as cartas. Então, essa aqui é a carta 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Então, joga um fora, joga 2 para baixo. Passo de novo. Jogo 3 fora, jogo 4 para baixo, jogo 2 fora, sobrou só uma carta, essa é a carta final. Ok? Então, dá uma parada, lê melhor aqui as entradas e as saídas, para entender essa questão. Mas isso aqui é todo o resumo daqui. Beleza? Então ele vai falar aqui que a entrada consiste em um número indeterminado de linhas, contendo cada um valor de 1 até 50. A última linha contém o valor 0 e a última linha vai conter o valor 0, que é essa linha que a gente vai parar. Então, para cada caso de teste, a saída, né, no caso, você vai imprimir 2 linhas. A primeira linha vai apresentar a sequência de cartas descartadas, que é essa sequência que a gente acabou de fazer. E a segunda linha apresenta o número de cartas que restou. Nenhuma linha tem espaço extra no final ou no início. Veja o exemplo, conferir o quadro. Pronto. Então aqui, ó, a gente vai recebendo cada número desse vai dizer quantas cartas a gente vai brincar nesse momento, né? Então vão ser 7 cartas. Então a gente vai enumerar de 1 a 7 e vai fazendo essa brincadeira. Joga que está no topo para fora, pega que tá depois, joga para a base. Pega agora a nova que está no topo, para fora, para a base e assim sucessivamente. E se em algum momento eu ler 0, eu paro de fazer isso. Então a nossa saída aqui, ó, vai ter discarded cards, que vai trazer aqui, ó, os elementos, e remaining card, que vai trazer a carta que restou. Então eu vou fazendo isso para cada carta. Só beber uma água. Pois pronto. Vamos implementar. Aqui no Ava, eu tenho um pouco mais falando sobre essa carta, sobre essa questão, né? É uma questão bem interessante. Então, faça a leitura das entradas, como descrito na questão. Uma sugestão é colocar a lógica de tratamento de um caso de teste dentro do while true. E quando você lê dentro do while um valor n igual a 0, execute um break para parar. Show! Utilize uma fila para resolver o problema. Enfileire as cartas de 1 a n nessa ordem, em que 1 será a carta mais antiga, início da fila, da fila, e n a carta mais nova, final da fila. Para cada caso de teste, uma nova fila precisará ser criada. A lógica principal funciona da seguinte forma: enquanto a fila for maior que 1, faça desenfileire, remova a carta mais antiga, ou seja, a primeira. Aí esta carta será descartada. E uma sugestão para a escrita da saída é concatenar essa carta em um string inicialmente vazia das cartas descartadas. Então a gente está falando aqui que o primeiro passo, desenfileiro, remova a carta que está na frente, na frente da nossa fila. Jogo ela para um string inicialmente vazia que vai ter essas cartas, né? Joguei ela para lá. Depois disso, pego a próxima e eu desenfileiro a próxima carta e jogo ela para o final da fila e vou fazendo isso de forma sucessiva, e isso vai fazer com que a gente possa remover essa questão. Isso aqui já é uma dicasinha para a gente remover, certo? Aqui tá feito com fila estática, mas eu vou utilizar, pode ser dinâmica também aqui, vocês que acham a melhor implementação. Vou utilizar essa fila estática de praxe, né? Então vamos lá no Ava, do mesmo jeito, fila estática. Vou utilizar a estática, como eu falei. Copio, certo? Aí vou aqui, ó, vou criar um classezinho aqui para nossa questão nova, main 2, dei nome melhor para as classes. Criar a função main. E eu vou colar essa fila que eu acabei de criar aqui, certo?
Nessa fila, se a gente for olhar aqui para a questão, o que é que eu vou armazenar nela? As cartas de 1 a n, né, de 1 a 7. Então essa nossa fila vai ser uma fila de inteiros, beleza? Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso no começo, que eu falei que era pilha, desempilha e tal, mas é porque a gente pode representar isso como fila. Era isso que eu queria mostrar quando eu fiz os quadradinhos dessa forma, assim, os retângulos, no caso, né, na horizontal. Mas dessa forma fica um pouco melhor na visualização. Mas a gente sempre vai tirando quem está na frente e o próximo eu jogo lá para o final. Então eu vou fazendo isso até acabar as cartas. Mas vamos lá. Poderia ser resolvido com pilha também, você só precisaria mudar a lógica. Mas vamos resolver com fila, que foi o que foi recomendado, né? Que essas recomendações são muito importantes. Então leiam com calma as recomendações, tentem entender o que está sendo falado. Então vamos lá. Fila estática. Nesse caso aqui eu não vou precisar mudar nada, justamente porque essa minha fila estática já é uma fila que trabalha com inteiros. Então lembra que falei que eu vou ter que enfileirar os números das cartas, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos ler a dica que ele falou. Primeira coisa que tem que ser feita, fazer a leitura das entradas, como descrito na questão. Então, uma sugestão é colocar a lógica de tratamento de um caso de teste dentro do while true. Ok. Então, vamos lá. Eu vou declarar minha classe scanner, justamente porque eu sei que eu vou precisar dela. Scanner é igual a new scanner system.in. Perfeito. Agora, o próximo que eu vou precisar fazer é justamente isso que ele pede. Então, a gente vai botar, como a questão ela fala, que o nosso código vai parar só quando a gente lê um zero. Então, o que nós podemos fazer? While true. Esse trecho de código aqui, o IntelliJ já vai me avisar. While statement cannot complete without throwing exception. Beleza. E o while aqui ele tem um empty body, ele está vazio. Mas basicamente isso aqui ele vai ser executado de forma indefinida. Isso aqui nunca vai parar. Isso é um loop infinito, entre aspas, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler um caractere. Vou ler um caractere não. Vou ler um número. Então, int num sc ponto next int. Agora, se o meu número, se num for igual a 0, então isso significa que eu tenho que parar o meu código. Então, break. Aí tudo que eu vou fazer aqui para baixo é se o número não for 0, certo? Então, beleza. Eu tenho que enfileirar, né, na minha fila os elementos de 1 a n. Então, como eu faço isso? Eu vou até trocar para n, porque eu vou falar bastante n aqui, então é melhor que seja mais descritivo assim. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um for. Vou pegar aquele atalho. For que vai de i a n, certo? E aqui eu vou fazer, aqui dentro, eu vou criar minha fila estática. Fila estática, fila é igual a new, fila estática. E eu tenho que dizer uma capacidade para ela. Qual a capacidade? N. Porque eu não quero armazenar N elementos nessa nossa fila. Opa, olha aí, muito importante aqui o que acabou de acontecer. Eu colei e não me atentei a mudar o static. Isso pode ser algo que aconteceu na prova. Então veja, ele está falando, make fila estática static. Não confundir esse static com ser fila estática ou fila dinâmica. Isso pode acontecer na mesma coisa com fila dinâmica ou qualquer outra classe que você colar vinda do Ava. Então vou adicionar static. Fila estática, perfeito. O n aqui, como ela é estática, eu preciso dizer qual é o tamanho da minha fila. E o tamanho dela vai ser exatamente o nosso n, porque a gente vai armazenar números de 1 a n. Então ele vai ter exatamente essa quantidade de espaço. E agora o que eu faço? Agora é só eu armazenar nessa minha fila. Esse i, ele vai variar de 1 a n. Então o que é que eu posso fazer? Eu armazeno a minha fila, fila.enfileira, que é o método que nós usamos para enfileirar, i.
E vocês vão ver que se a gente aqui fora der um fila, ponto, imprime, olha só o que vai fazer. Primeira coisa, eu quero uma fila de 7 elementos. Olha a fila, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante. Isso não era algo que a gente não prestou atenção. Mas vê que aqui começa do 1. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos começar aqui do 1 e aqui menor ou igual a n. Aqui também vai funcionar da mesma forma. Vamos lá de novo. 7. Olha, agora está perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na ordem. Show de bola. Agora, o que é que nós temos que fazer? Justamente esse nosso lance de desenfileiro uma, aí jogo, desenfileiro uma, salvo essa carta. Desenfileiro uma, jogo ela para fora. No caso, eu vou precisar salvar para depois falar isso aqui, ó. Quais foram as cartas que foram descartadas. Então, jogo ela para fora, descarto, mas lembrando que eu vou ter que salvar. Aí a próxima que eu desenfileirar, eu jogo para o final da fila. Então, vou ter que ficar fazendo isso. Então, vamos lá. Então, enquanto... Isso aqui vai ter outro enquanto aqui, certo? Então, enquanto a fila... Olha, vamos pegar outra dica aqui. Ó. Vamos ler lá o AVO para ver se eu não acho mais uma dica. Utilize a fila para resolver o problema em fileiras 1 a n, em que 1 será a carta mais antiga. Ok, isso aqui é o que a gente já fez. Ó, enfileira as cartas de 1 a n, perfeito. Era para mim ter vindo aqui para ler, mas é justamente o que a gente fez agora. Enfileiramos as cartas de 1 a n. Show. Aí agora ele vai falar, a lógica principal funciona da seguinte forma. Enquanto o tamanho da fila for maior que 1, faça. Perfeito. Enquanto fila, ponto, tamanho maior que 1, faça. Faça. Show de bola. Então, o que nós temos que fazer? Desenfileire a carta mais antiga, ou seja, a primeira da fila. Então, vamos desenfileirar. Lembrando que é uma fila de inteiros. Então, carta topo. Vamos chamar ela assim. Carta topo, eu não estou pensando em outro nome melhor. Então, desenfileiro. Então, fila, ponto, desenfileiro. Aí, ó, esta carta será descartada e uma sugestão para a escrita da saída é concatenar um string inicialmente vazia. Então, nós podemos fazer exatamente isso. Podemos salvar aqui um string, ó, string descartadas, que vai começar com string vazia. E a gente vai concatenar elas aqui. Depois pode ter outra abordagem que a gente pode também utilizar. A gente podia utilizar outra fila aqui também. Mas vamos lá. Então eu concateno ela nas descartadas, né? Descartadas. Descartadas mais igual a carta topo. Beleza. Aí agora, ó, esta carta será descartada, tananã. A saída concatenando string vazia das cartas descartadas ou inserir uma lista ou fila. Olha que interessante. A gente pode inserir isso em uma lista ou fila. Vamos fazer com fila. Isso aqui até a gente consegue ter mais um motivo para usar aqui a fila, né? Fila estática. Eu vou fazer com descartada, porque pode ser com string para ser mais fácil, ser mais simplista. Então vamos lá. Descartei e concatenei na string vazia. Agora, ele separando entre vírgulas, assim como a saída exige. Opa, é importante. Então a gente vai ter que concatenar isso aqui com uma vírgula, né? Para ela sempre ter essa saídazinha assim com vírgula no final. Então, ó, vou até olhar aqui, ó. 1 vírgula espaço, 1 vírgula espaço, 1 vírgula espaço, 1 vírgula espaço. Então tem até um espaçozinho assim, ó. Um espaço. Então, vai concatenar a carta que está no topo. Então, por exemplo, 1, vírgula, espaço. Beleza. Agora, depois, desenfileire de novo outra carta. Então, int, carta
após, carta próxima, vai ser fila. Os nomes estão péssimos de variáveis, gente. Tentem dar nomes mais descritivos, como eu já falei várias vezes. Fila.desenfileira. E essa carta é o que nós vamos ter que colocar no final da fila. Então a gente vai basicamente fazer fila desenfileira e fila enfileira carta próxima. Então a gente tira ela da fila, desenfileiramos e jogamos ela lá para o final de novo. Então vamos só dar um print aqui já, ó, no nosso descartadas, só para a gente ver se a gente está no caminho certo. É importante fazer esse debug, gente, muito importante. Descartadas. Rerun. Se eu vier aqui e digitar aqui 7, pronto, 7. 1, 3, 5, 7, 4, 2. Vamos ver se está parecido com o BigCrowd. 1, 3, 5, 7, 4, 2. Cara, perfeito, né? A gente já está no caminho aqui muito certo. Então pronto, a gente já está quase que terminando. Eu acho que agora a gente só tem que dizer... Vamos dar um fila.imprime aqui, só para a gente ver o que sobrou na fila. Eu esqueci, isso aqui era bom de ter visto. Sobrou só o 6. Ó, as cartas descartadas, essa. Carta restante 6. Olha aí, que a gente chegou aqui já muito próximo já da resposta. Então nós vamos... Então, basicamente a gente já tem tudo que a gente precisa. E em vez de usar o método imprime, nós podemos utilizar um método que retorna o elemento que está lá no começo da fila. A gente pode dar um salt no fila.expia. Já vai printar agora, só que sem essa formataçãozinha que a gente tem. Olha só. Cartas descartadas, o 6. Algo que agora a gente vai ter que prestar atenção, porque o BigCrowd ele é bem exigente na saída. Então a gente tem que printar a saída exatamente do jeito que o BigCrowd ele quer, certo? Então nós temos que ver em que momento nós podemos fazer essa concatenação aqui ou não, porque na última carta aqui, ó, nós não precisamos fazer essa concatenação. Então o que nós podemos fazer, certo? Nós podemos concatenar aqui, vou até separar, ó. Concatenar. Agora, se fila.tamanho, se a fila.tamanho ela for 2, eu acho, porque assim a gente foi descartando, e agora só sobrou 2 elementos, então, se a fila.tamanho for diferente de 2, no caso, a gente vai concatenar em descartadas aquele espaçozinho com a vírgula. Deixa eu ver se é isso. Vamos testar. Eu também, ó, tô fazendo aqui ao vivo, né? Opa, tem um erro aqui, hein? 1, 3, 5, 7. Deixa eu ver aqui. Opa, não, menor que 2, ó. Vamos testar. É importante a gente tentar testar esses inputs, essas entradas assim. Porque é a mesma coisa, né? Vamos ver aqui. Eu acho que era isso, né? Porque eu burrei agora. Esqueci que aquele diferente não dava para usar. Tem que ser maior ou igual a 2, exatamente. Porque se eu estou exatamente no 2, aí ele não concatena aquele espaço e a vírgula, né? Agora assim, é um vídeo já de 1 hora, então já estamos com a mente bem cansada. Mas isso aqui foi justamente para que a gente verificar. Se a gente, para bater exatamente com a saída que o BigCrowd quer, nós não podemos concatenar aquela vírgula e aquele espaço aqui no final. Então, se o tamanho da fila ele for maior ou igual a 2, nós concatenamos nós concatenamos esse espaçozinho aqui. No caso, na última operação que ela fizer,
né? Quando for lá para o 1, ele não vai concatenar. Então pronto. Eu acredito que nós temos tudo o que nós precisamos nesse momento. Então vamos só conferir aqui se o bcrowd é só isso mesmo. Acredito que seja. Então é só a gente vir aqui e escrever, ó, discada. A gente copia isso aqui. Olhe, preste muita atenção. Só passar a moto, né? Preste muita atenção que aqui tem um espaço, tá vendo? A gente tem que botar, assim, ele é bem criterioso, o bcrowd. Então vamos botar exatamente como ele quer, mas descartadas. Remaining card. Ó, o espaçozinho do mesmo jeito. Mas e é isso. E se nós executarmos, né, no caso, isso aqui é para dar parecido com a saída lá que o bcrowd espera. 135742, 135742, 6, 13579 e termina com 14, 13579 termina com 14 exatamente. E a última carta foi 6, coincidentemente ali, né? 6 também. Então, aparentemente, nossa questão está completamente correta. Vou jogar no bcrowd, vou enviar. Opa, tem que fazer o captcha. Acho que a parte mais difícil, né, da questão é fazer o captcha. Ele vai rodar os nossos testes. Compilation erro. Perfeito. Muito importante. Essa atenção é muito importante. O bcrowd, ele pede que a nossa classe, eu vou voltar lá no erro para a gente ler, né? É importante ler. Main.java, main.java 3, main public, declarado. O bcrowd, ele pede que essa classe ela se chame, em vez de chamar main2 ou qualquer coisa aqui, ela precisa se chamar main, certo? Então, vamos enviar novamente um hidrante. Vamos enviar. Vamos esperar o bcrowd rodar e accepted. É isso. Veja que aconteceu vários erros, né? Não foi proposital, quer dizer, foi proposital, né? Claro que é para gerar aqui o entendimento das coisas. Mas, brincadeiras à parte, mas essas coisas são muito importantes no bcrowd. Nós temos que entender que o bcrowd pede como entrada, que o bcrowd precisa ter como saída, e ter atenção nesses detalhes é crucial. Detalhes em espaço, em quebras de linha. Então, se você não entendeu até aqui, pausa o vídeo, assiste devagar, repete. Como eu falei, vocês podem entrar em contato. Deixa eu botar aqui no ScalaDraw. O meu e-mail é esse, eu respondo. Então, manda lá porque eu respondo até rápido. Fala lá fala lá no grupo do WhatsApp também, se vocês tiverem dúvidas. Mas é isso, qualquer coisa, eu vou estar postando esse vídeo no YouTube, então deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida a mais sobre essas questões. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima.